E uma pequena cidade próxima a Barbacena vem chamando atenção na produção de morangos, que é a principal vocação da cidade de Alfredo Vasconcelos. O morango é uma das frutas mais populares, o que atrai muitos produtores pelo país. A fruta se adaptou ao clima fresco da região. A cidade é a segunda maior produtora do estado de Minas Gerais, ficando atrás apenas da região do sul de Minas. Com pouco mais de 7.000 habitantes, a cidade de Alfredo Vasconcelos, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, é considerada a terra do morango. Aqui na propriedade do Renivaldo, a colheita da fruta acontece durante todo o ano, e tudo da melhor qualidade. O empresário, que produz morango há 25 anos, deu uma entrevista online porque estava no sul de Minas estudando novas formas de melhorar a produção. Para esse ano de 2022, a gente já está trazendo um novo material de variedade de plantas de morango. A gente está trazendo também um novo material de substrato, só para você ter uma ideia. Esse material está vindo lá da Lituânia, muito distante mesmo, mas foi um material para onde a gente tem acompanhado alguns testes, ele vem dando um resultado muito positivo, entendeu? E mesmo com o Renivaldo longe por alguns dias, a produção continua a todo vapor. A colheita do morango é feita de 2 a 3 vezes por semana, resultando em uma média de 4.000 caixas. 20 toneladas de morangos são colhidos todo mês, somente nessa produção. São 200.000 pés de morangos distribuídos nessas estufas, em uma área de 3 hectares. Isso se deu muito também a questão da gente produzir de forma diferente. Simplesmente tiramos a planta do solo, dentro de um manejo semi-hidropônico, que é através de substratos e tudo mais, onde a gente conseguiu assim, dar uma longevidade na planta. Essa planta hoje a gente consegue estar trabalhando ela num período de 2 anos, que é o período de produção dela. E foi exatamente esse manejo suspenso que facilitou o processo de produção do morango. Com o sistema semi-hidropônico, a produção de frutos é feita em ambiente protegido, em bancadas a cerca de 1 metro do solo. As mudas são colocadas em sacos com substratos com fibra de coco, que recebem água de 3 a 4 vezes por dia e demais nutrientes pelo processo de fertirrigação. Um processo simples e eficiente, segundo o engenheiro agrônomo da propriedade. Hoje aqui a gente tem na propriedade 200.000 plantas, todas no cultivo suspenso. Esse cultivo ele é feito através da fertirrigação. Fertirrigação que é feita via gotejamento, uma mangueira de 10 em 10. E a gente hoje faz essa nutrição toda por ele. É um tipo de nutrição mais localizada, que vai ajudar a planta um pouquinho mais na nutrição. E também tem uma maior economia na parte de adubação, sabe? Tem bastante economia de água, uma maior economia na adubação, porque ela é bem mais localizada, sabe? Os cuidados também fazem parte da rotina. Afinal, manter uma produção dessas exige dedicação. A gente utiliza de se fazer a limpeza, que é muito importante. Geralmente de 3 em 3 meses a gente faz a limpeza do morango. Isso vai ajudar muito no controle de pragas e doenças e também na planta do morango também. É feita a retirada de folhas, as folhas velhas, que a gente chama as folhas velhas, sempre preservando os brotos e os cachos de flores, É feita a retirada das folhas velhas porque elas já estão ali já meio que atrapalhando o morango e não ajudando mais, E essas folhas velhas elas acabam acarretando no abrigo para pragas, E na incidência de doenças também. E o cultivo suspenso contribuiu com a diminuição do aparecimento de pragas. O cultivo suspenso, a incidência de praga dele é bem menor e isso vai acarretar no manejo, isso vai melhorar o manejo das plantas, E com isso a gente vai diminuir o uso de agrotóxicos, melhorando também a qualidade do produto para o consumidor final. Esse sistema de produção também apresenta outras vantagens. A caixinha da colheita agora desliza durante o serviço. Sem falar do conforto dos funcionários que podem trabalhar em pé, protegidos da chuva e da umidade.
Muitos produtores vinham tendo problemas de coluna devido ao tempo que ficavam abaixados durante a atividade, como Guilherme, que há 10 anos dedica seu tempo aos morangos. Antigamente era no chão, você tinha que pôr agachado, as costas doíam muito. Hoje em dia não, hoje em dia você põe em pé, vai um de cada lado com a catraquinha, a caixa no meio assim, enche a caixa mais rápido, tudo ficou mais fácil hoje em dia. Antigamente era tudo pior. Primeiramente, a qualidade do trabalho melhorou muito. A gente hoje consegue oferecer para os nossos colaboradores lá uma forma assim mais facilitada, vamos dizer assim, de estar trabalhando. Você não precisa estar exigindo tanto do corpo assim de posicionamento, de agachar, levantar. Você mesmo viu lá que hoje a pessoa trabalha numa posição com o corpo que, como se diz, obriga muito pouco a você fazer grandes esforços. Depois que os morangos são colhidos, cada grupo de funcionário fica em uma função, desde a montagem das caixas, a organização nas forminhas e a embalagem final. Só então os morangos vão para uma câmara fria da cooperativa, onde ficam até serem disponibilizados para os distribuidores. O produtor ele já colhe, ele já faz essa programação para colher os frutos o mais próximo possível da data da viagem. Por quê? A partir do momento que ele embala o produto, ele já fica ali abafado. Então ele vem para a câmara fria para justamente prolongar o período dele, para ele ficar justamente mais fresco. Então, o prazo de validade dele é aproximadamente 7 dias nas condições de clima. Aqui hoje deve estar uns 10 graus, mais ou menos, a câmara fria. O caminhão também ele mantém a mesma temperatura que da câmara. E essa qualidade da temperatura ajuda no período de vencimento, né? Para o produto chegar lá na casa do cliente tão fresco quanto ele chegou aqui na cooperativa. A fruta é comercializada principalmente com mercados de Belo Horizonte e Rio de Janeiro, mas a expectativa é começar a atender também outras regiões. A gente pensa, já tem negociação assim, muito avançada assim, para a gente estar trabalhando um pouco o mercado de São Paulo, e a gente está visando bem também esse mercado do Nordeste. É um mercado bem interessante. Muito bacana, e eu não quero, claro, ficar aqui sofrendo com essas imagens maravilhosas aí desses morangos sozinho. Para isso, quero chamar agora a jornalista Sabrina Silva. Ô Sabrina, eu pensei assim, quero começar o ano já pensando aí, né, numa vida mais fitness, comendo um morango, mas aí me veio na cabeça o morango com leite condensado, tudo já foi por água abaixo, viu? Queria saber primeiro, seja bem-vinda, né, o primeiro programa de 2022, primeiro Diversa em Rede desse ano. Queria saber quais são as expectativas, por exemplo, em relação ao clima com as geadas, chuvas, com a questão da plantação aí na região do Campo das Vertentes. Conta pra gente, Sabrina, uma boa noite pra você. Oi, Elias, saudade de você, de todos, boa noite. Vamos começar com o pé direito, né, esse ano, com muita informação boa e nada mais justo que enaltecer o trabalho dos nossos produtores aqui da cidade vizinha de Alfredo Vasconcelos. Elias, falar da plantação de morango, a gente está falando da cultura de Minas, que, como bem disse, Alfredo Vasconcelos é a segunda cidade do estado maior produtora, sendo que 80% da população da cidade é produtora de morango ou tem alguma outra atividade agrícola. Desde 1980 que essa atividade é predominante no município. E só em 2010 que houve aí as negociações, tiveram algumas negociações para que se formasse a cooperativa que hoje existe no município para poder dar o suporte para esses produtores. Mas aí você me pergunta em relação, por exemplo, ao clima. Hoje em dia a estrutura tecnológica que é montada por todos os produtores facilitam muito para que eles não tenham prejuízos por conta das quebras climáticas que são comuns aqui na nossa região. A região Campo das Vertentes, ela tem muito acentuada essa questão da quebra de temperatura, uma hora está calor, outra hora está frio, e o morango ele não resiste muito ao calor. Por isso que, como mostrou aqui na reportagem, existem esse túnel suspenso e as estufas que mantêm
eles protegidos do calor e conservam a fruta para que chegue na mesa do consumidor com mais qualidade. Hoje em dia, em Alfredo Vasconcelos, são 1.200 produtores no mínimo, mas a área plantada está crescendo demais. Isso faz com que a gente tenha aí a consciência de que, independente do clima, sempre acontecerão mudanças no manejo, no cultivo, na forma de lidar com a produção, para que essa cultura sempre exista no município e que essa atividade sempre persista. Uma curiosidade também em relação a essa produção, Elias, é que o Festival de Rosas, Morangos e Flores de Alfredo Vasconcelos, uma festa muito tradicional, agora, né, por conta da pandemia e de outras questões, não aconteceu, mas que em breve acontecerá no município para mostrar para o mundo todo, não é só para o Brasil, que essa cultura de Alfredo Vasconcelos é muito positiva no artesanato, nas tortas, tudo feito com produtos derivados do morango, que leva a cidade de Alfredo Vasconcelos para realmente para o mundo, mostrando que a produção é muito bem feita e, é claro, a gente tem que compartilhar isso com o mundo, com leite condensado, sem leite condensado. O morango é muito bem recebido na mesa de todos nós, né, Elias? Faz muito bem para a saúde. Com certeza, Sabrina, faz muito bem à saúde, como você falou, com leite condensado, com açaí, morango, é sempre muito bom. Agora, e por falar nisso, eu queria saber, por exemplo, aí na região, a produção orgânica de morangos também é uma realidade? Qual que é o impacto geralmente na economia aí dos municípios da região, Sabrina? Elias, quando a gente fala dessa produção orgânica, muita gente tem dúvidas em relação a isso, porque existe o sistema SAT também. E eu conversei com o Bolivar, que é da Emater, que me explicou que o predomínio, na realidade, em Alfredo Vasconcelos, não é o produto orgânico, porque lá mesmo não tem. Mas existe esse sistema SAT, que é quando você utiliza todo o paramento para que a fruta seja cultivada da forma mais natural possível, mas que ainda existe o adubo químico. A gente fala químico porque ele é comercializado, mas isso não faz com que a fruta perca o seu sentido principal, que é cuidar da saúde. E de acordo com o Evair, que é um dos produtores, um dos maiores produtores, e é quem também está buscando conhecimento para lidar com a forma orgânica do morango. Hoje em dia ele é produtor SAT. E ele disse o seguinte, que o importantíssimo é o conhecimento, é você se reestruturar, procurar saber mais, estudar, buscar novas formas de cultivo do produto, para que o morango realmente seja assim, fundamental e saudável na mesa do consumidor. E segundo ele, depois que entrou na pandemia, que muitas pessoas começaram a buscar formas mais saudáveis de se alimentar, o morango foi um dos mais procurados da forma orgânica, então cresceu muito a demanda depois disso. Então a pandemia favoreceu nesse sentido e fez com que ele e outros produtores buscassem alternativas para poder ampliar o conhecimento acerca dessa produção. Por isso, a Emater do município faz treinamentos, dá assistência técnica, tem o suporte para o produtor e na cadeia produtiva, inclusive, e até na comercialização. Então isso tudo está sendo muito estudado para que o produtor de Alfredo Vasconcelos consiga trabalhar com esse suporte orgânico, porque fica muito caro também, né, Elias? Tem os insumos para fazer essa produção orgânica, fica caro para o produtor, por isso tem que ser muito bem fundamentado. Mas muito embora nós ainda não tenhamos o máximo de produtores nessa plantação orgânica, Alfredo Vasconcelos é sim uma das cidades de Minas Gerais consideradas uma das maiores cidades da produção do morango, e que o produto é de qualidade, eu super indico. Pode fazer uma visita à cidade, que tem muita coisa boa, e pode levar uma caixinha de morango aí para onde for, porque é bem conservada também, viu, Elias? Excelente, Sabrina. Olha, muito obrigado pelas informações, viu? Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você.